Professor e engenheiro do Instituto Federal Fluminense e pesquisador do Programa de Políticas Públicas e Formação Humana da UERJ, Roberto Moraes se dedica ao estudo dos arranjos da cadeia produtiva do petróleo. Neste programa, ele conversa sobre o processo de venda de ativos da Petrobras, denunciado por sindicalistas como sendo, na prática, uma privatização aos pedaços. Professor, nossa conversa sobre possibilidade de privatização da Petrobras, que é uma espécie de ameaça constante na história da empresa, e eu queria inicialmente que o senhor fizesse uma espécie de resumo, se é que é possível num tema tão complicado, dessas relações entre público e privado no setor petróleo. Parece que a história do petróleo e a história da Petrobras, né, no caso brasileiro, é sempre dessa tensão, né? Como que isso tem sido? Sim, Vitor, esse é um tema vasto e complexo, mas a gente tenta transformar numa coisa mais simples. Quer dizer, a questão do petróleo em si, antes da gente analisar o público, o privado, as petroleiras estatais e as petroleiras privadas, é interessante entender que o petróleo é uma mercadoria especial no mundo, né? Ele foi descoberto antes de Cristo, né? Óleo de pedra e tal, mas ele passa a ter uma importância, passa a ser descoberto de uma forma mais intensa lá em 1850 e depois nos Estados Unidos, depois você passa a descobrir no Oriente Médio, na Venezuela, mas é com a dinâmica das montadoras, do capitalismo, o crescimento dos carros, né, que o processo de refino passa a ganhar importância. Então, de certa maneira, a gente tem que compreender o setor de petróleo como um setor que deu dinâmica ao capitalismo histórico no mundo. Não haveria o capitalismo da forma que a gente vê hoje se nós não tivéssemos o petróleo e se ele não fosse instrumento e força para que ele pudesse se reproduzir, para ele determinado modo de produção, né, ele pudesse determinar um modo civilizatório, de certa maneira. Então é nesse contexto que a disputa da renda petroleira entre o Estado e as corporações privadas se dá durante todo esse tempo, né? E no caso brasileiro? O caso brasileiro se insere nessa disputa da renda petroleira que você tem no mundo. É interessante observar que 90% das reservas de petróleo do mundo são das empresas estatais, só 10% das privadas. E elas hoje representam um lucro maior do que as empresas estatais. Isso significa que as estatais procuram petróleo no mundo, descobrem petróleo no mundo, e o setor privado e as corporações, os fundos financeiros que os cercam, de diferentes maneiras conseguem capturar o poder político dessas nações e com isso chegar ao controle dessas reservas, dessas produções e extrair uma renda maior. No Brasil houve uma investida grande nesse aspecto lá pelos anos 90, já desse esforço de tentar ter uma presença maior do setor privado no E nós setor tivemos privado. a quebra do monopólio, Quebra do monopólio. com Fernando Henrique e ele preparou, criando as unidades de negócio, né, que era fatiar alguns pedaços da Petrobras para preparar suas vendas, né? Ele não teve sucesso em função da resistência puxada principalmente pela massa trabalhadora dos petroleiros, mas com engajamento de boa parte da sociedade. O governo dele se extinguiu, vem um novo governo, né, o governo Lula e Dilma, e faz uma revisão desse processo, né, apesar deles terem conseguido instalar algumas bases de captura do Estado. Uma delas são as agências reguladoras, que fazem essa mediação, até porque, a princípio, seria admissível que você pudesse ter convivência entre setor público e privado na exploração do petróleo. O que não é admissível é que o Estado abra mão de ter o controle desse processo. Parte do argumento de quem defende a privatização seria um suposto maior dinamismo da economia, o que se diz, por exemplo, como fruto dos anos 90, da quebra do monopólio, da flexibilização, por exemplo, argumentos que se tem é de que se abriu, se gerou mais emprego, Esse argumento está presente no debate hoje, né? A gente tem muitos alunos aqui que são petroleiros, seja da Petrobras como estatal, seja das empresas prestadoras de serviço, e me impressiona que parte desses ex-alunos que estão hoje no setor privado acreditam nisso, que é um mito, né? Na verdade, uma nação, um Estado-nação abrir mão do controle da sua propriedade energética é um absurdo,
né? E é uma confusão em determinados setores, mesmo intelectualizados, setor ambientalista, por exemplo, que imagina poder, num curto prazo de tempo, você ficar livre do petróleo. Isso é um equívoco, é uma mistura entre o desejo e a realidade, né? O desejo nosso é que a gente pudesse abrir mão dos combustíveis fósseis, do carbono. Mas isso não vai se dar num prazo inferior a 3 décadas de maneira nenhuma no mundo, né? Hoje eu estava lendo nos jornais, o Sri Lanka está procurando petróleo offshore, está fazendo um leilão com concessão para produzir petróleo, né? Então isso está se dando em todos os lugares do mundo. No Mar Ártico, lá no mundo super gelado. Continua sendo extremamente estratégico. Não deixará de ser. E tem um ponto importante para a gente entender isso, Vitor, que é a maior parte do petróleo consumido no mundo não é para gerar energia elétrica, é para movimentação de transporte, de cargas e pessoas. E a ideia das inovações tecnológicas com as baterias se tornarem reais, né, e poderem se massificar, elas não se darão num prazo inferior a 3 décadas. E o volume de reservas que a gente tem no mundo hoje seria insuficiente para isso. É por isso que os países que produzem petróleo, que têm potencial de petróleo, são hoje perseguidos no mundo como estados, e eles não devem ter o controle. A mistura das potências hegemônicas ou da hegemonia especial dos Estados Unidos, de controlar esses países produtores para que eles sejam exclusivamente produtores, né? E significa que é romper aquela ideia da integração da cadeia, né? A Petrobras hoje o que está fazendo está desintegrando a cadeia, separando a parte de gás, do óleo, do transporte, do refino. E na semana passada eu no meu blog mesmo comentei que o diretor mundial de refino da Shell dizia que como é que é importante para a Shell, uma das maiores petroleiras do mundo, ter a sua visão integrada, né? Ou seja, atuar do poço até o posto. E a gente no Brasil está fazendo o inverso, né? A Petrobras, com o governo temerário que se instalou, ele está fazendo exatamente o inverso, né? Está vendendo e deixando de ser uma empresa integrada. Porque ela sendo integrada, ela em determinados momentos da conjuntura cíclica da economia, você ganha mais no refino e em outros momentos você ganha mais na produção. E você consegue manejar isso. Quando isso é produzido por outras petroleiras, mesmo no Brasil, você não controla a produção. Você não controla para quem eles vendem. Eles podem produzir mais ou menos porque eles passam a ser proprietários dos seus campos. E é isso, você perde, a nação perde um poder estratégico. Então essa visão que parte das pessoas têm, algumas pessoas que trabalham no setor de petróleo, que essa dinâmica aumentará muito, não é verdadeira, porque se não for vantajoso para essas empresas que vierem acessar esses ativos da Petrobras para produzir agora, eles não vão produzir. Segundo, não dá para olhar também o setor de petróleo só como quem trabalha diretamente no petróleo. Ela é uma cadeia que eu costumo chamar que é uma tríade, que mistura, no caso do Brasil especialmente, petróleo, porto e indústria naval, né? E então o petróleo tem uma imensa capacidade de arrastar um monte de emprego. Se você fica pendurado só no petróleo, você vai arrastar muito menos emprego. E não tenhamos dúvida que essas grandes corporações controladas por grandes fundos financeiros globais, elas não farão plataformas aqui, elas não montarão estruturas de sistemas de engenharia aqui, elas trarão tudo isso pronto e nós vamos gerar muito menos emprego. Essa é uma venda que o sistema de mídia, né, vende diariamente. Infelizmente, até algumas pessoas do setor petróleo, né, que atuam passaram a acreditar nisso, né? Então, aqui do lado o prefeito de Macaé, que todo dia fala isso como se fosse uma verdade. Alguma coisa que fosse dinamizar a economia. Isso, e tal, exatamente. né? Isso. Agora, você falou que no período Fernando Henrique houve a flexibilização, quebra do monopólio, mas não chegou a haver uma privatização da Petrobras em razão de uma grande resistência. Você acredita que hoje, primeiro, há novamente, de modo muito concreto, essa ameaça de privatização e, haveria essa resistência também? Porque por tudo que você está falando, né, e pelo que a gente vê, a sensação que a gente tem é de que a privatização da Petrobras, justamente talvez pelo simbolismo que ela tem, nunca é colocada como uma coisa assim explícita, né? Diferente de outras empresas. Por exemplo, no caso do governo do estado, você fala claramente, vamos privatizar a SEDAI, vamos, né? Aconteceu com outras também. No caso da Petrobras, não se diz, olha, nós vamos privatizar a Petrobras. Inclusive eles negam, né? O Fernando Henrique negava, enfim, todo mundo... O Alckmin colocou o colete lá com
com a logo da Petrobras. Agora, né, duvido que também se admitiria frontalmente isso. E, no entanto, as movimentações são as mesmas que havia naquele momento. Então, como que você avalia politicamente isso, né? Ao mesmo tempo, há esse risco, qual o tamanho desse risco e qual a possibilidade de você enfrentar uma questão que não necessariamente se apresenta assim de modo tão explícito? Ô Vitor, a privatização já está ocorrendo, só que de setores fatiados. É por isso que a estratégia do parente é do esquartejador. Ele vai separando os pedaços e vai vendendo, né? Ele não vai vender tudo, não vai... eu acho que hoje nem interessa a venda de tudo. A Petrobras ficar exclusivamente como uma petroleira produzindo em alguns ativos, na condição exclusivamente petroleira, mas desintegrada da parte de refino, da parte de transporte, de grande parte do gás, que é um ativo talvez mais importante, porque gera uma energia mais limpa para a produção de energia e etc., é muito mais interessante para setores do capital do que a compra completa da Petrobras. É por isso que essa estratégia ela já está em vigor, não é a venda total, ela já está sendo privatizada, né? E em grandes pedaços, né? A parte principalmente de gasoduto. Por exemplo, a parte do gás, ela era estratégica, a Petrobras controlava todo esse processo, né? Desde a produção, as rotas aqui, tornou Macaé, por exemplo, o maior centro de processamento de gás do país. Até pouco tempo, pouca gente na região sabia disso, né? Esses gasodutos, à medida que são vendendo, você cria um processo de regulação diferenciado. As empresas que controlam o fluxo para controlar preços e tarifas. E quem está desenhando o processo de regulação do setor de gás, por exemplo, são as empresas internacionais. Isso está na entrevista numa dessas agências internacionais da Bloomberg, que fala disso. Um dos diretores de uma empresa italiana, ele disse que ele estava no Brasil há mais de um mês fazendo o desenho de como deva ser o processo regulatório no Brasil. Que de acordo com que isso acontecesse, ele entraria ou não. E aí, dentro da lógica do governo que tomou posse após o impeachment, né, o Brasil vive um momento de crise e o negócio é se abrir todo para o mercado internacional de toda e qualquer maneira, né? Infelizmente, é esse o processo que está se dando. Então, eu acho que a estratégia é diferente, né? Não é tão diferente da época do Fernando Henrique, porque ele começou quebrando o monopólio, começou a fatiar, só que aí você tinha um crescimento e uma importância da organização dos trabalhadores do movimento de esquerda, de certa maneira, com respaldo na sociedade. Hoje a gente vive uma debacle desses setores, infelizmente, com dificuldades. A resistência está fragilizada. Está fragilizada, né? Mas ainda assim, eu acredito que isso não será um processo simples, né? Eu acho que os trabalhadores estão se organizando em defesa, como está acontecendo com a SEDAI, mesmo que aos trancos e barrancos com a dificuldade. A defesa na sociedade para alguma dessas questões. E, por incrível que pareça, até mesmo o setor judiciário, muito ligado a essa visão liberal ou neoliberal da economia, começam também a colaborar e questionar esses processos de concessão que estão sendo feitos e adquirido muito, não só por petroleiras, né? Porque antigamente a gente falava muito nas 7 irmãs gêmeas, nas petroleiras do mundo. E hoje, basicamente, essas corporações já são dominadas por fundo financeiro e o que a gente está percebendo é que os fundos financeiros estão entrando no Brasil e eles passarão a dominar se essa política, né, de venda de ativos da Petrobras continuar, e não necessariamente outras corporações petroleiras. Ainda no âmbito político, né, enquanto você estava falando sobre possibilidade de resistência ou não a um processo de privatização da Petrobras, me ocorria que em vários momentos isso extrapolou até a questão relacionada à polaridade entre esquerda e direita. Era mais, eventualmente, até uma questão entre nacionalistas e não nacionalistas em vários momentos. Até muita gente, muitos setores de direita, né, mas com uma visão mais nacionalista, também se opunham à privatização da Petrobras, inclusive no período militar. Sim, né? sim. Você tinha alguns setores militares que defendiam o governo Geisel foi Petrobras. Importante nisso quando criou o Plano Nacional de Desenvolvimento, o segundo PND. E cadê essa direita agora? Ela ainda existe para defender a Petrobras ou não? Eu acho que a gente tem que entender a direita, talvez sob o ponto de vista de quem é a elite que pensa o país hoje. Porque a elite econômica que pensa o país, ela abriu mão de um projeto de nação e abriu e passou a considerar a hipótese de se tornar rentista
de tal maneira que o capital internacional vindo aqui, através dessas corporações do fundo financeiro, elas querem ficar com 5% disso. Elas não querem tocar projeto nenhum. Então, aqueles projetos de desenvolvimento nacional que setores militares tinham, o empresariado paulista que defendia um processo de industrialização, infelizmente eles hoje foram abortados. Isso, não existe mais isso praticamente. Você vai ter uma voz ou outra que tem um projeto de nação e que num projeto de nação possa imaginar você dizer que mesmo na economia globalizada, a possibilidade de inserção do Brasil em algumas cadeias de valor global, que a gente tem alguns nichos estratégicos. Mas a gente não tem mais esse projeto, né? Nem setores liberais, vamos dizer assim, né? Não seriam nem necessariamente de direita, liberais, pensam isso. Na verdade, eles assumiram um projeto que no passado, né, em 68, o professor Teotônio dos Santos falava que é a teoria da dependência. Eles assumiram uma dependência, ou seja, você é dependente de uma hegemonia externa, e aí você abre mão de um projeto de nação, desde que eles fiquem com um pedacinho da renda para eles, numa espécie de capitalismo de laço. Eles se engalfinham num pedaço do dinheiro e o povo que se dane. E isso é um reflexo, infelizmente, do quadro político que a gente passou a viver, né? Eu acho que há na sociedade ainda, no meio da confusão e da captura total e completa da mídia comercial, que também tinha, alguns momentos, um discurso meio ambíguo de ser a favor de um projeto nacional, e ela abriu mão por completo disso junto da elite. Ela quer ganhar a parte dela nesse processo, ela está apavorada com o processo de globalização, de controle do Google, das propagandas, e aí no meio dessa confusão, né, pós-moderna, de certa maneira, ela também abriu mão de pensar um projeto nacional. E aí ela quer o pedaço dela, o seu quinhão nesse processo, né? E aí a sociedade está espantada, né? O debate e a questão da corrupção, né, tomou conta da sociedade, como se ela não existisse antes, não fosse existir no futuro, como se ela não fosse estrutural, como ela não necessitasse ser combatida, ela precisa ser combatida, mas ela não está na essência do debate do que vinha sendo um projeto nacional desenvolvimentista, cheio de erros, cheio de equívocos, mas tinha uma direção do nacional desenvolvimentismo, de incorporação de massas enormes de pessoas de baixa renda à sociedade, à classe média, ao consumo, né, numa perspectiva de que o país, usando as suas rendas, mesmo extrativas, ele pudesse dar um salto de qualidade, né? Isso se abriu mão e o país voltou a um processo, porque hoje o processo que nós vivemos é muito pior do que da era do Fernando Henrique, né? Muito pior da era do Fernando Henrique. E encontra as resistências, de certa maneira, ao quebrada pelos setores de esquerda, de centro-esquerda, né, que tinham voz na sociedade, que foram fundamentais para derrubar a ditadura e que hoje estão alquebrados em função do debate da corrupção, como se todos tivessem sido corrompidos ao longo desse processo que a gente percebe aí. Tá certo, professor. Obrigado. Conversa ótima. Um prazer. Muito obrigado.